Graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster. Nós temos caminhado aí dentro do capítulo 1, que trata da doutrina das Escrituras. No último vídeo, na semana passada, nós vimos a seção número 8, o parágrafo número 8, dentro da Confissão, que fala da preservação do texto sagrado, como ele foi preservado, e de que como esse texto, nas línguas originais, o grego e o hebraico, são a fonte última para dirimir as dúvidas em caso de doutrina. Vimos também, por último, da necessidade de que a Escritura seja traduzida para a língua comum, para a língua vulgar de todas as nações, uma vez que essas línguas nos quais os textos originais foram escritos, elas não são mais não são línguas vivas, elas já são línguas mortas, e assim a dificuldade do povo de Deus e de onde o Evangelho chega de conhecer todo o conselho de Deus. Aí vimos os teólogos de Westminster falando da necessidade de que esse texto seja traduzido e espalhado ao mundo todo, nas diversas línguas. Hoje nós vamos passar para o estudo da seção 9, ou parágrafo número 9, que ele vai falar acerca da forma de interpretar as Escrituras. Eu vou ler para vocês essa seção número 9 para a gente começar então a discutir ponto por ponto dentro dessa sessão. Então, Confissão de Westminster, capítulo 1, a seção 9, diz assim: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, há pelo menos 3 coisas que nós podemos tratar aqui. O primeiro deles é de que as Escrituras são elas que interpretam a própria Escritura. Do próprio texto da Escritura nós podemos encontrar nós podemos interpretar de maneira adequada a Escritura. Em segundo lugar, nós vimos aqui que como isso é feito? Isso é feito através da comparação de passagens que têm um sentido mais obscuro com passagens mais simples que têm um sentido mais claro, que tratam do mesmo assunto. E a última coisa que é posta nessa sessão é o fato de que o sentido da Escritura ele é único e não múltiplo. Cada porção da Escritura ela tem um significado único e não múltiplo. Vamos lá por partes. Em primeiro lugar, a questão de que a Escritura interpreta a própria Escritura. O recurso mais importante que nós temos para interpretar a Bíblia, para compreender a Bíblia, é a própria Bíblia, irmãos. Se a gente for parar para pensar, essa é uma forma muito simples de abordar a questão, porque quando nós tentamos entender o conteúdo de qualquer outro livro, a gente procura, dentro do conteúdo daquele próprio livro, dentro do seu próprio contexto, tentar entender aquilo que está sendo transmitido. Então, dentro do próprio escopo daquilo que nós lemos, nós tentamos interpretar aquilo que a gente acha um pouco mais complicado. Isso se aplica especialmente quando a gente tem mais dificuldade para entender qualquer seção de um livro. A gente parte do princípio de que o autor, quando escreve, ele está tentando comunicar algo, que ele está tentando se fazer entendido. E nós tentamos ver esse sentido quando nós lemos algo que alguém escreveu. Então essa é a regra de interpretação simples para todos os tipos de escritos. O grande problema para a gente de lidar com essa técnica, com essa abordagem nos escritos humanos, é que nós, como homens, nem sempre somos coerentes. Nós nem sempre conseguimos nos fazer tão claros quando nós tentamos expor algum assunto, e acho que talvez ainda de maneira mais... isso se agrava ainda mais quando nós tentamos escrever e você não tem uma habilidade para isso. Mesmo escritores habilidosos, às vezes, encontram uma grande dificuldade em tornar claras as suas ideias. Então, essa regra infalível só se aplica de maneira infalível à palavra de Deus. Porque a gente não corre esse risco
de alguém, de na Escritura encontrarmos alguém que se expressou de maneira inadequada. Porque o autor da Bíblia é o próprio Deus. Deus, ele se faz compreensível, ele se faz claro em cada livro da Escritura. Deus é lógico, então ele não teria problemas de nos comunicar a sua verdade de maneira apropriada. E aí você pode até pensar, mas não foram homens que escreveram a Escritura? Foram homens inspirados por Deus. O autor último da Escritura é o próprio Deus, muito embora ele tenha usado homens, tenha usado das suas características, usado do vocabulário que aqueles homens possuíam para nos transmitir a sua mensagem, aquilo que ele queria nos dar. Bom, pelo menos é isso que diz o apóstolo Pedro. Ele fala da inspiração da Escritura e da autoria última de Deus na sua segunda epístola, no capítulo 1, os versos 20 ao 21. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esse elemento, naquilo que nós lemos de erro e de não se fazer entender, esse embotamento, a falta de coerência, ela não existe nas Escrituras, porque Deus é o seu autor de maneira última. Então, com o Espírito Santo, não pode haver contradição na Escritura. Então, assim, todas as coisas nas Escrituras, todos os livros, eles vão fazer sentido e eles têm uma coerência quando nós analisamos um ao lado do outro. Então, essa é a regra primária. A Escritura interpreta a própria Escritura. Só que outras religiões e vertentes aí do cristianismo, elas tentam se pôr como intérpretes por excelência da Escritura e tentam tomar assim esse lugar que a própria Escritura tem de poder explicar a si mesma, se colocando como aqueles que de maneira infalível podem trazer para a gente aquilo que Deus quis nos comunicar. Vejam, por exemplo, o catolicismo romano, ele nos diz que nós precisamos da igreja de maneira última para compreender a Bíblia. A sessão 4 do Concílio de Trento foi realizada lá no dia 8/4/1964. O concílio determinou o seguinte: o concílio decreta também, com a finalidade de conter os ingênuos insolentes, que ninguém, confiando na sua própria sabedoria, se atreva a interpretar a Sagrada Escritura em coisas pertencentes à fé e aos costumes que visam a propagação da doutrina cristã, violando a Sagrada Escritura para apoiar suas opiniões, contra o sentido que lhe foi dado pela Santa Amada Igreja Católica, a qual é de exclusividade determinar o valor, o verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Letras, nem tampouco contra o unânime consenso dos Santos Padres, ainda que em nenhum tempo se venha dar ao conhecimento estas interpretações. Então, o ser humano, o homem comum, ele não tem aqui a autorização da igreja para interpretar as Escrituras por si mesmo, ainda que essas interpretações não venham ao conhecimento do público, porque o único que tem exclusividade para determinar o sentido das Escrituras é a igreja. Então é como se a igreja estivesse dizendo assim para a gente: ora, Deus ele não fala claramente, então você deve me ouvir. Eu vou clarear para você o que ele está tentando dizer. Eu e somente eu, mais ninguém. Esse problema não se dá apenas com o romanismo, mas também os russelitas, os mais conhecidos como Testemunhos de Jeová, também arrogam para si essa responsabilidade ou essa singularidade de interpretar as Escrituras de maneira que venha a trazer vida e edificação para as pessoas, dando não apenas a questão do verdadeiro sentido das Escrituras, mas mostrando de fato a luz de Deus para as pessoas. Então, na revista Sentinela, publicada em 1º de julho de 1957, eles falam sobre o valor comparativo entre o que a própria Bíblia diz e os estudos
das Escrituras, como é assim chamado, eu não sei direito como é que está em português, mas como eles chamam esse instrumento deles, né, em português, se é estudos bíblicos ou é estudo das Escrituras. Provavelmente é estudo das Escrituras. Então eles dizem assim, eles fazem uma comparação entre aquele que tenta se debruçar somente sobre as Escrituras para conhecer de Deus e das coisas referentes ao reino de Deus, e aqueles que se valem desse instrumento. Os estudos deles são chamados estudos das Escrituras. Eles dizem assim: além disso, não vemos apenas que as pessoas não conseguem ver o plano divino estudando a Bíblia por si mesmas, mas vemos também que se alguém deixa de lado os estudos das Escrituras, mesmo após tê-los usado e ter se familiarizado com eles, após lê-los por 10 anos, se elas os colocam de lado e os ignoram e vão para a Bíblia sozinho, embora não tenham compreendido a sua Bíblia por 10 anos, a nossa experiência mostra que com 2 anos eles acabam na escuridão. Por outro lado, se eles meramente leem as Escrituras, os estudos das Escrituras com as suas referências, e não leem uma página da Bíblia como tal, elas permaneceriam na luz e no fim de 2 anos, porque elas assim teriam a luz das Escrituras. Ou seja, se você, mesmo que você tenha usado os estudos por vários anos, se você abandonar esses estudos e ficar só com a Bíblia, você vai acabar em trevas. E se você abandonar a Bíblia e ficar só com os estudos, você acaba permanecendo na luz ainda por uns dois anos, né? Então, o que é isso, se não se colocar como o único intérprete adequado das Escrituras? Aqui não estou falando da questão de colocar-se em autoridade igual à da Escritura, porque eles não dizem isso, que esses estudos são iguais às Escrituras, mas no fim das contas, no frigir dos ovos, o que eles estão afirmando aqui é que eles são aqueles que têm a capacidade de se interpor como intérprete adequado das Escrituras no lugar da própria pessoa. Então, tanto os romanistas como os russelitas seguem basicamente essa atitude para com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz no Salmo 119, o verso 105 o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Daí só a gente vê como a Escritura é suficiente em si para nos apontar o caminho ao qual nós devemos andar, sem a necessidade de interpormos algum intérprete de maneira final diante de nós. Tanto Roma quanto os russelitas, os romanistas como os russelitas, chamam isso aí, andar segundo a interpretação da própria Escritura, de escuridão. Então a verdade é que nós podemos ter algum tipo de auxílio ou algum tipo de orientação das Escrituras, mas nós cremos que as Escrituras elas são claras o suficiente quando elas tratam do assunto central, que é expor a Cristo e o caminho para a salvação. Para isso nós não precisamos de auxílio algum, de como nós devemos viver a nossa vida reta diante de Deus, isso também é claro. Então as coisas centrais das Escrituras elas são bastante claras. Nós vimos também na sessão 6, aliás, não, na sessão 8 mesmo, mostra que tanto os doutos quanto os não doutos são capazes de interpretar as Escrituras quanto aqueles assuntos que são centrais. Então, nada pode ser mais fundamental na nossa interpretação das Escrituras e no nosso empenho por explicar alguma doutrina do que fazer o uso das próprias Escrituras para explicar, para aprender das Escrituras, para interpretar as Escrituras e para demonstrar a doutrina. Então, nesse sentido, a gente pode confiar somente nas Escrituras. Nós precisamos comparar as Escrituras com as Escrituras. E esse é um procedimento que é demonstrado na própria Escritura, no qual os judeus já faziam uso há muito tempo. Quando, por exemplo, nós olhamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, o verso 11, nós vemos ali como os judeus de Bereia consultavam as Escrituras para descobrir se aquilo que Paulo estava falando, então eles conferiam aquilo que Paulo estava traçando como um tópico de fé com as Escrituras. Então, Atos 17, no verso 11, diz assim: ora,
estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então conferiam aquilo que Paulo estava colocando, que para a gente é Escritura hoje, quarto aquilo que Paulo fala que foi registrado, com aquilo que já estava registrado nas Escrituras. Esse é o procedimento também do grupo de apóstolos e também dos presbíteros no concílio de Jerusalém. Ora, Pedro e Paulo trazem as suas posições diante do concílio, em Atos, no capítulo 15, sobre a inclusão dos gentios na aliança, na nova aliança. E então o texto vai nos dizer, Tiago vai dar a sua posição diante daquilo que Pedro falou, sobre o relato de Pedro e de Paulo, e ele diz assim: cumpridas, Atos 15, versos 16 em diante, ele diz: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. No verso 15, o verso anterior a isso, ele diz: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Ou seja, a definição do lugar dos gentios na aliança ele foi dado com base na comparação das Escrituras. E um último exemplo que nós podemos dar disso é de como a Escritura deve ser conferida com a Escritura do próprio apóstolo Paulo. Quando ele já está preso, ele recebe uma visita dos principais judeus em Roma, Atos no capítulo 28, e lá ele vai falar sobre o reino de Deus, aqueles homens expondo na Escritura com a Escritura. Atos capítulo 28, verso 23, diz assim: havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, ele lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Então, as duas grandes seções das Escrituras estavam sendo usadas aqui para demonstrar que aquela doutrina que Paulo estava repassando aos principais dos judeus que foram lhe visitar, eram de fato a palavra de Deus, clareando assim para eles, dando a explicação adequada, usando a Escritura com a Escritura. Então a Escritura se compara com a Escritura. Mas como é que se faz isso de maneira mais particular? Então as passagens mais difíceis das Escrituras, esse é o nosso segundo ponto, elas devem ser clarificadas pelas passagens que são mais fáceis e que tratam do mesmo assunto. Se nós queremos examinar a Escritura em seu sentido mais completo, nós precisamos ler toda a Bíblia e conhecê-la bem. É por isso que eu insisto, né, todo ano, pelo menos aqui na nossa congregação, a primeira coisa que eu faço no primeiro estudo de doutrina do ano é trazer ao final, trazer primeiramente um estudo mostrando a importância e o valor de se conhecer toda a palavra de Deus, de abraçar toda a Escritura, e incentivo os irmãos com um plano de leitura para que eles leiam toda a Bíblia no período de um ano. Porque quando nós temos a minha questão não é tanto o tempo em um ano, mas de conhecer toda a Escritura. Porque quando nós conhecemos toda a Escritura, quando nós nos deparamos com partes mais complicadas, a tendência é de que se nós lemos apenas porções isoladas da palavra de Deus, a gente não vai saber, não vai ter recursos, não vai saber para onde correr para tentar interpretar aquela passagem de maneira adequada. Então, quando nós lemos toda a Escritura, nós temos uma visão, podemos dizer, panorâmica, e ainda que isso não fique tudo gravado primariamente na nossa mente, mas uma visão panorâmica para que nós possamos nos localizar de maneira adequada e tentar, assim, a partir da própria Escritura, ter um entendimento adequado da palavra de Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a conhecer aqueles lugares que brilham mais, aqueles textos que são mais simples, mais fáceis, tratando de doutrinas que muitas vezes em outros lugares nós não conseguimos reconhecer ou entender de maneira adequada. Então, com isso a gente reconhece, mais uma vez, que na Bíblia nem todas as coisas são tão claras para todos nós. Dessa forma, para que a gente chegue a uma interpretação adequada, a gente compara a Escritura com a Escritura, e nisso
a gente também vai ter a segurança de que nós estamos chegando no verdadeiro sentido da Escritura. Porque, no fim das contas, as porções das Escrituras elas vão se encaixar umas às outras. Não tem como haver contradição nas Escrituras. Então, se a gente lê um texto e lê outro texto e parece que um está se contrapondo ao outro, muito provavelmente a gente está entendendo mal um daqueles dois textos. Então, a gente vai ter que procurar dentro da própria Escritura o contexto e tentar entender de fato as passagens para que a gente possa ver qual relação há entre uma e outra e assim a gente chegue ao sentido final. No fim das contas, toda a Escritura ela tem uma lógica e ela não se contradiz. Como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 33, a parte A, ele diz que o nosso Deus ele não é um Deus de confusão. Então ele não vai em um lugar afirmar uma doutrina e em outro lugar contradizê-la. Nem que mudem os autores humanos, né? Muitas vezes a gente tem que prestar atenção que alguns autores usam um termo de uma forma, outros usam o termo de outra forma. Então a gente tem que saber localizar dentro do contexto de cada texto como aquele é usado, para também não tentar imputar de um a outro, porque isso vai também nos levar a erros de interpretação. Então, a forma de usar a Escritura com Escritura é de procurar aqueles textos que são mais difíceis e tentar entendê-lo à luz dos textos que são mais fáceis. Em último lugar, essa seção nos mostra, ela vai nos afirmar que o sentido da Escritura é único. Das passagens da Escritura, elas têm um ponto central que é único, não é múltiplo. Veja, o sentido de uma passagem ele é único, contudo as aplicações ou implicações daquela verdade que nós extraímos de uma passagem da Escritura podem variar. Então a gente tem que entender que há essa diferenciação. Veja, para finalizar, a gente vem nessa última sessão que nos mostra que não há muitos sentidos verdadeiros nas Escrituras, mas só um em cada passagem. E aí o meu adendo é que a gente vai ver aqui, a gente vai perceber, é que, embora haja um único sentido, às vezes há várias aplicações daquilo que nós aprendemos. Na história da igreja, a forma de interpretar as Escrituras ela variou com o tempo. Aqui eu quero trazer o exemplo da Idade Média, onde um tipo de interpretação foi predominante, que era o exemplo da quadriga. Diziam-se que cada texto da Escritura era responsabilidade do intérprete encontrar nas Escrituras 4 significados diferentes para um texto da Bíblia. Então, esses 4 significados, um era o significado original, o segundo era um significado comparativo, também chamado de sentido alegórico. O terceiro era um sentido moral e o quarto um sentido celestial. Então, essa forma de interpretar as Escrituras, ela às vezes levava a uma interpretação correta e adequada, e ela serviu também para moldar a forma como nós interpretamos as Escrituras hoje, mas também por vezes ela dava muito errado quando caía nas mãos de alguém que forçava muito a barra com esse método. Por exemplo, alguns textos eles possuem um sentido histórico real, que ele só vai ser entendido adequadamente por meio de outras passagens. Como, por exemplo, a gente vê a história de Abraão, Sara e Agar. É uma história que é contada ali, mas Paulo ele toma aquela história, lá na Epístola aos Gálatas, e ele mostra que aquela história ela tem uma implicação, ela tem um sentido alegórico, né? E vai explicar que sentido é esse. Ele era um autor inspirado, ele tinha como fazer isso. O mesmo texto ele pode ter também aplicações morais, ou seja, nos ensinar algo que nós devemos fazer ou como agir de maneira certa ou errada em determinadas situações. Alguns textos podem trazer junto com isso também alguma coisa relacionada com a vinda de Cristo, com a doutrina das últimas coisas, com a doutrina do céu e por aí vai. Então, a quadriga na mão de um intérprete bom, ela trazia uma exegese, um estudo do texto que trazia o seu sentido de maneira adequada,
com implicações adequadas para a vida do povo de Deus. Mas, infelizmente, essa fórmula de interpretação também, às vezes, ela era extrapolado o seu uso, de forma que algumas interpretações exageradas, eram produzidas e não expunham as escrituras adequadamente para os ouvintes. Às vezes o sentido era imposto ao texto, em vez do sentido ser extraído do texto. Esse é o grande problema, um dos grandes problemas do método alegórico, né? De você tentar dar uma interpretação, de você tentar impor uma interpretação a um texto que você quer dizer que se aplica àquilo que você entende. Então, um exemplo disso, um exemplo de uma alegoria muito conhecido, é a alegoria de Orígenes sobre a parábola do bom samaritano. Orígenes é um dos pais da igreja e ele era perito na arte de interpretar a escritura de forma alegórica. Tanto é que a escola alegórica, né, também está diretamente relacionada com o nome de Orígenes e com a Alexandria. Então, a parábola explicada por Orígenes vinha da seguinte forma: ele diz assim, eu não vou ler o texto, ele é bastante conhecido, ele é comprido também, e os irmãos já devem conhecer. Se tiverem um tempo aí, dê uma pausa no vídeo, leia, e depois veja como há uma imposição de sentidos ao texto. Ele diz assim, ele interpretando o texto, diz: o homem que estava descendo pelo caminho é Adão, Jerusalém é o paraíso, Jericó é o mundo. Os salteadores são os poderes hostis, e o assalto é a queda do homem. O sacerdote é a lei. O levita são os profetas, que são incapazes de salvar o ser humano. Eles passam de lado na história, né? E o samaritano é Cristo. Ele diz: as feridas são a desobediência. Eles tomaram o ferido e colocar sobre o animal é o novo nascimento. O animal é o corpo do Senhor. A estalagem que aceita todos os que desejam entrar é a igreja. O hospedeiro da estalagem é o cabeça da igreja, a que foi confiado os cuidados dele. E o fato de que o samaritano prometeu voltar representa a segunda vinda do Senhor. Então, esses aí são os vários sentidos que Orígenes impõe a esse texto. Essa explicação, ela fala de muitas verdades, como a questão da queda do homem, o retorno do Senhor Jesus, a necessidade do novo nascimento, o pecado. Ele fala de todas essas coisas, mas nenhum desses sentidos ou nenhuma dessas explicações podem ser extraídas de maneira direta e adequada desse texto. Ou seja, o sentido foi imposto. Ele fez uma comparação de parte do sentido de uma palavra com a situação que estava acontecendo. Então, mas qual é o objetivo real de Jesus na parábola do bom samaritano? O objetivo de Jesus ali, quando a gente observa o contexto, era de simplesmente mostrar para os intérpretes da lei quem era o próximo. A parábola foi dada justamente para responder essa pergunta: quem é o meu próximo? Ou seja, depois de dizer que cumpriam toda a lei, Jesus resumiu a lei, então eles queriam se justificar por talvez não cumprir a lei de maneira adequada. Então eles vão perguntar a Jesus: mas quem é o meu próximo? E aí então Jesus conta a parábola e diz que eles tinham que ir fazer como aquele samaritano. Coisa complicada para eles também naquele tempo. Então, aí é o problema da alegoria. Você não tira do texto o seu sentido original, aquele que foi intentado quando ele foi escrito dentro do seu contexto, de todo o seu contexto. Há uma imposição do sentido. Na Reforma Protestante, a ênfase sobre o sentido literal do texto ela foi retomada. E a unidade e a questão da unidade de significado das porções da palavra de Deus. Então, os reformadores atribuem apenas o sentido histórico e gramatical primário para cada passagem, de acordo com a classificação ou o gênero literário de cada passagem. Então, para os membros da Assembleia de Westminster, a interpretação dos textos começava aí. É o que nós chamamos hoje da exegese histórico-gramatical, onde você usa o contexto histórico da passagem e o entendimento adequado da língua
para extrair do texto o seu sentido final, seu sentido último. Mas ainda há uma certa ligação da forma de interpretar com aquele método medieval. E isso foi aceito, em parte, pela maioria dos reformadores e dos teólogos pós-reforma, porque eles reconheciam que uma passagem das Escrituras elas podiam falar além de si, elas podiam apontar para outras passagens, trazendo assim mais aplicações. Por exemplo, quando o gênero gramatical e o propósito do texto deixam isso bem claro, muitas vezes, né, de como o sentido está além daquilo que é posto de maneira literal. Porque, por exemplo, há livros que vão usar textos com linguagem figurada, com linguagem profética, com linguagem apocalíptica. Se a gente não reconhecer isso de maneira adequada e tentar aplicar literalmente aqueles textos, a gente vai acabar indo ao erro. Há também autores e homens de Deus que fizeram uso de alegorias ou de tipologias e o contar de parábolas para explicar as realidades do reino. Então a gente tem que entender aquele gênero e não aplicá-lo literalmente. Então é evidente aí que todas as partes da Bíblia conversam umas com as outras, e então parte daquele método que era utilizado pelos teólogos medievais, eles deveriam ser utilizados não para encontrar talvez o sentido final de um texto, mas em parte deles para tirar aplicações de um texto ou de outro e nos levar assim ao sentido final. Então a Assembleia de Westminster ela termina esse parágrafo 9 recomendando o respeito pela diversidade dos autores dentro da Escritura e da forma como eles escrevem. Ao mesmo tempo, a Assembleia também é cuidadosa de lembrar que nenhuma parte da Escritura ela pode ser lida de forma isolada. Ela tem que ser estudada à luz do restante da Escritura. Isso é o que ficou conhecido como a analogia da fé, a analogia fidei. Então, o objetivo de Deus é sem dúvida, nos mostrar que Ele quer que esses livros todos eles sejam lidos como um só livro, como se todos estivessem interligados. E daí a gente pode chegar ao sentido último do texto. Então, a gente viu hoje que a Escritura interpreta a Escritura, que nisso as partes mais claras, as partes mais escuras das Escrituras, elas devem ser interpretadas à luz daquelas que são mais claras, e por último, que o sentido dos textos da Escritura é único e não múltiplo, embora um texto ele possa ter múltiplas aplicações. Então, que Deus, em Cristo Jesus, nos dê clareza para estudar a sua palavra e que nos dê graça e empenho para cada vez mais procurar conhecer de toda a Escritura, de toda a palavra de Deus. Eu encorajo a você que está ouvindo mais uma vez a se debruçar sobre a palavra de Deus, não simplesmente aqueles textos que você mais gosta. Muita gente gosta muito de ler o livro dos Salmos, outros algum evangelho em específico, mas aqui a gente vê a necessidade de conhecer toda a Escritura para que nós possamos ter essa rota para chegar nos caminhos de interpretar mais adequadamente, ou interpretar de maneira adequada aquilo que não está tão claro para a gente à primeira vista. E é essencial, nesse tempo em que a gente está separado uns dos outros, se faz necessário a gente, por si só, buscar compreender as Escrituras, mais ainda que outro tempo. Em outro tempo a gente ainda tem aí o contato e pode pedir o auxílio, a ajuda de algum outro irmão para nos mostrar nas Escrituras como clarear aquilo que a gente não está entendendo. Hoje é um pouco mais complicado. E ainda que o seu pastor, ainda que a gente se esforce para tentar supri-los de alimento de alguma forma nesse período, por esses meios, isso é algo bastante limitado. Então você, como cristão, como servo de Deus, deve se empenhar em conhecer toda a Escritura para que assim você possa interpretá-la de maneira adequada quando não tiver esse auxílio que é necessário, e assim crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então que Deus aplique em nossos corações esse estudo e nos dê empenho para cada dia aprender mais da sua santa palavra.
Deus nos abençoe.